participar o tempo inteiro do jogo. E eu falando até por mim agora, se eu pegasse pouco na bola, eu me incomodava, eu queria buscar ela no pé do zagueiro e não fazia nada. O jogo posicional, ele requer um pouco mais de paciência dos atletas para eles se movimentarem só no setor, criando a linha de passe no setor. As pessoas podem confundir a posicional ficar posicionado. Não, tem movimentos dentro dos setores. Só que é um jogo que precisa muito mais de um poder cognitivo elevado para ter entendimento disso e uma paciência, que é cultural a gente ser impaciente, de querer buscar a bola participar. A gente vê que a saída de 3 dele, e aí fica 5 homens praticamente entre linhas, contando com os 2 laterais, o Reinaldo e o Igor Vinícius, que jogaram ontem. Então, esses jogadores se movimentam e ficam esperando o momento desses 3 caras de trás. E aí, a questão das variações, até em cima do que o PVC falou do jogo do Corinthians. No primeiro tempo, acabando o primeiro tempo, perde um jogador a Inter de Limeira. O São Paulo joga o segundo tempo inteiro com os 3 zagueiros. 3 zagueiros não é sinônimo de ser um time defensivo, não, muito pelo contrário. Mas só que esses 3 zagueiros, eles participavam só da construção. Eles não tinham combate, eles não tinham enfrentamento. Então era muito melhor, na minha concepção, tirar um dos 3 zagueiros, até porque ele tinha ali o Reinaldo como lateral, tirava o Pelé, que estava fazendo uma partida boa, colocasse mais um meia ou mais um atacante, o Roja já, para ele ter uma questão ofensiva mais forte. E aí o Luiz até me deu um toque. Pedrinho, será que ele não quer manter a estrutura para treinar um pouco mais? Aí eu falei, pô, tem sentido, mas no jogo existem variações. Se ele perde, se ele tem um jogador a mais dentro da partida, ele tem que fazer algo. Eu entendo que é um momento novo, que é o momento dele estruturar realmente a equipe, mas a gente já percebeu que ele utiliza e acredita nesse modelo de jogo posicional com a saída de 3, usando o Léo Pelé como terceiro zagueiro. Ele acredita mesmo, ele preferencialmente vai começar os jogos com 3 zagueiros. Eu acho que ele está querendo... eu acho que ele deixou... O terceiro jogo desde a chegada dele... mas o primeiro foi Visola e Muricy. Ok, mas ele já estava aqui no Brasil, né? E aí os 2 com ele no banco foram com 3 zagueiros. Então, ali tem uma coincidência, primeiro porque o Visoli foi falar com o Muricy e o Muricy disse para o Visoli que o melhor cenário contra o Flamengo era jogar com 3 zagueiros. E o time incorporou contra o Flamengo. Eu lembrei de uma coisa aqui. O crespismo, enquanto for substantivo, tá tudo bem. O problema é quando virar verbo. Encrespou. aí vai ser ruim. Enquanto é crespismo, tá valendo. Aí depois do time incorporar contra o Flamengo, o Crespo já tinha... A gente disse aqui, o Crespo no Defensa e Justiça variava dentro do mesmo jogo, mas ele partia de uma premissa de 3 zagueiros, de 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-3, 3-3-1-3, e os sistemas dele começam por uma segurança com 3 zagueiros construtores, como diz o Pedrinho. E eu acho que ele começou, ele não mudou isso ontem, porque ele precisa dar jogo. Ele precisa ganhar conjunto, estruturar a equipe. Ele gostou muito, certamente, o Rodrigo Nestor entrou bem no jogo, né? Deixa eu mostrar as alterações dele, porque, assim, queria até a análise de vocês, se ele está rodando o elenco para observar ou para descansar, ou as duas coisas, ó. Ele ontem promoveu as seguintes alterações. Ele tirou o Luan, colocou o Rodrigo Nestor, 18 do segundo tempo. Muito Borras, que não fazia um gol havia um tempão, inclusive. Mais de 2 anos sem marcar um gol. Aí, aos 34, tirou o Luciano, colocou o Galeano e tirou depois o Reinaldo e colocou o Wellington, que havia feito a sua estreia contra o Flamengo. O Luan vai sofrer com o Crespo. Você vê que ele usou garotos, né? Sim. O Luan vai sofrer com o Crespo, por causa do conceito. O Luan é um volante marcador. O Rodrigo Nestor é um volante construtor. Passe em profundidade, passe que quebra a linha. É o que o São Paulo está tentando no Neves, do Nacional de Montevidéu, que pode ser o segundo contratado dessa gestão do Júlio Casares, que é um jogador de cabeça erguida, levantar a cabeça, fazer o passe em profundidade. O Rodrigo Nestor é assim. O Rodrigo Nestor, a questão é a maturidade que ele vai alcançar, porque é muito garoto. Mas o Rodrigo Nestor sempre entra bem nos jogos. Entra e arrisca. Tenta o passe mais longe. Mas ontem, PVC... Mas que abordagem boa do PVC, cara. Muito boa com relação ao Luan. Porque como o São Paulo está fazendo saída de 3, o Luan não joga mais aqui, entre os zagueiros, né? Ele tem que ir para frente e jogar entre linhas.
Então, aí já muda a característica do Luan. O Luan é aquele cara que é muito bom jogador, que caça bem, mas ele tem que jogar de frente. Como ele faz saída de 3 e não faz a saída de 3 com o volante entrando e abrindo os 2 zagueiros, ele faz saída de 3 com 3 zagueiros, ele empurra o Luan para dentro das linhas. E aí já mexe um pouquinho no jogo do Luan. O Luan é um jogador que ele precisa jogar de frente, né? Ele precisa enxergar o jogo. Se ele joga de costas, ele tem um pouco mais de dificuldade. E aí, esse menino que entrou é muito talentoso. Um canhoto que consegue construir. Pode falar, Luiz. Porque nessa situação o Luan fica muito preso, né? O Luan criou muito pouco. Ontem o Rodrigo Nestor entrou, tudo bem, com um homem a mais do São Paulo, mas o Rodrigo Nestor entra, ele se apresenta, ele marca um gol anulado, que ele mata a bola no braço. Ele joga ontem quase como um meia. Ele jogou bem mais à frente, ele foi muito mais efetivo, muito mais criativo no ataque do São Paulo do que o Luan fez. Mas a questão da substituição, o Rizek, Luiz e PVC que eu falei, ele poderia até ter tirado o Léo, puxado o Luan para fazer a entrada no meio dos zagueiros, ele ia continuar com a saída de 3, mas com o Luan, que já está acostumado a dar esses passes de frente, e botar mais um jogador ofensivo. Era só uma variação que a gente estava esperando. Mas tem todo o entendimento que ele, como o PVC falou, que ele quer estruturar esse modelo de jogo. E às vezes ele tem que segurar também algumas mudanças. Sábado tem São Paulo e Santos. E deve ser, depende da documentação... 2 argentinos no banco. Deve ser a estreia do Ariel Roland como técnico do Santos. PVC, qual foi a última vez que São Paulo e Santos se enfrentaram e tiveram 2 treinadores argentinos? Vai pensando aí. Não, Santos e Corinthians eu te digo. Não, porque Santos e São Paulo, Santos e Corinthians. Santos e São Paulo. Mas qual foi Santos e Corinthians? 78, Santos e 2-1 pro Corinthians. Era Armando Reganeschi, o técnico do Corinthians. Era um argentino radicado no Brasil, jogou no São Paulo, jogou no Ramos Delgado era do Santos. E Ramos Delgado era técnico do Santos. Naquele 78, 3 treinadores dos 4 grandes eram argentinos. O Filpo Nunes também. E Filpo Nunes no Palmeiras. Situação que a gente repete agora. Mas antes de falar do Crespo, eu quero falar de outro estrangeiro. Roda o último gol que o Rojas tinha marcado antes do jogo de ontem, em direção. O último gol dele tinha sido em agosto de 2018, quando o São Paulo venceu o Vasco por 2-1 no Morumbi. Esse jogo foi em agosto. Em outubro daquele ano, contra o Vitória, o Rojas sofreu uma lesão grave no joelho direito. E o Rojas ficou 2 anos sem jogar. 2 anos sem entrar em campo. Imagina... 2 anos e 4 meses. Ótimo, 2 anos e 4 meses. Com a precisão de quem estudou pra caramba pro jogo de ontem. E aí, Luiz, entrou em campo. Como é que foi o Rojas ontem, depois de tanto tempo sem marcar um gol? Isaac, eu achei muito bem. Ele tinha voltado contra o Botafogo na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, depois de 2 anos e 4 meses. Ele jogou contra o Botafogo, aí sentiu dores musculares, a bola para bater o pênalti. Ele falou, me dá essa bola aqui, essa bola é minha, eu quero marcar esse gol. São 2 anos e meio que eu não marco um gol, preciso marcar. E vamos combinar que ele mostrou o gol contra o Vasco, foi bem sem querer, né? A bola pegou nele e entrou. Mesmo que não seja um grande artilheiro, foi sem querer. Vamos combinar, mesmo que ele não seja um grande artilheiro, marcar o gol nesse momento foi emocionante. E ele me parece um jogador muito querido no São Paulo, porque, obviamente, em função de tudo, por tudo que ele passou, ele marca o gol, ele corre para o banco, a galera pula em cima dele, muita comemoração, muita festa. Então, eu acho que é um jogador que pode ser muito importante. Ele assinou uma extensão de contrato, então ele joga até o fim do Campeonato Paulista. Mas ele tem sido elogiado pelo Crespo, eu acho que ele fica pelo menos até o fim do ano. E com uma característica que é uma deficiência desse elenco, jogador de velocidade, de pegar a bola e partir para cima, né? Nunca houve. O quê? Um Santos de São Paulo com 2 técnicos argentinos. Nunca. Por isso que o PVC não lembrava quando foi a última vez. Vamos ver o que o Crespo, que poderá participar dessa experiência inédita, falou depois da vitória de ontem. A nadie le gusta que protesten, no le gusta, no me gusta a mí, no me gusta a los atletas, imagino que tampoco le gusta a la gente, pero la idea es... El desafío es cambiar esa protesta por aplausos. Y eso es el desafío mío, del cuerpo técnico y de los jugadores. Y se están empeñando para hacerlo, pero bueno, esto es muy largo y hay que tener paciencia. Y bueno, hoy es un primer ladrillo en esta pared que estamos intentando construir. Hoy quiero felicitar a los jugadores, a los atletas, al grupo, porque se han cambiado atletas y el equipo mantuvo una intensidad, mantuvo una línea de juego
que hay que mejorar, lógicamente, pero todos entienden el objetivo y qué es lo que el equipo necesita, y eso es muy bueno de cara al futuro. Amigos, quando ele se referia aos protestos, é porque uma dúzia de torcedores do São Paulo, no máximo, foi lá jogar pipoca no ônibus, gritar para o Daniel Alves voltar para a Bahia. E a gente não quis mostrar aqui no Seleção, porque a gente acha que não teve uma relevância. São lá uma dúzia, menos até, de torcedores do São Paulo. A gente achou irrelevante. Mas se você ficou com essa dúvida, que protesto que ele se referia, André, era esse. E a gente decidiu não dar moral para o protesto. Vamos combinar pequeno. que já houve um atentado Não, recente. o atentado é diferente. São Paulo, né? O atentado terrorista foi uma notícia que a gente teve que abordar. Nós tivemos, mas estou situando que nós tivemos um atentado ao ônibus do São Paulo e ontem os jogadores foram chamados de pipoqueiros. Então Sim. o cara está começando o trabalho, é o segundo jogo dele comandando, e ele já se depara com essa situação. Eu sei. O atentado foi extremamente grave, foi muito relevante, foi uma notícia muito com forte. todo respeito, Fale, Pedrinho. com todo respeito, André, à torcida, pô, eles prestam desserviço ao futebol, porque ele estimula quem está começando a querer ir embora logo e quem está lá a não voltar. É isso que eles estimulam. Você questionar o rendimento do Daniel Alves por algum momento, eu acho que ele passou por um momento de dificuldade porque depositaram nele um jogo que ele nunca entregou. Eu acho o Daniel craque, mas ele não é um cara genial para fazer jogadas de meio-campistas como o Messi. Ele no Barcelona, ele foi um coadjuvante de luxo. Ele é craque na posição dele. No meio-campo, ele é craque em outros aspectos, visão de jogo, posicionamento, leitura, técnica, mas ele não vai fazer uma jogada genial. As pessoas acham que o Daniel no meio-campo vai se tornar um Messi, não vai. Ele é muito bom jogador, pode ter jogado mal em algum momento? Pode. Não acho que ele prejudicou o São Paulo e prejudique, nem pela questão física, nem técnica, ele te entrega tudo isso. Aí o torcedor vai lá e manda o cara voltar para a Bahia, aí o cara olha para a carreira dele. Aí os caras que estão lá fora vão falar que tem proposta para voltar, os caras vão voltar. E os moleques que estão subindo aqui, que estão no São Paulo, vendo fazer isso com o Daniel Alves, sabe o que eles querem? Qualquer proposta pequena, eu quero ir embora, porque é o que vai acontecer comigo daqui a pouco. Então é um desserviço que os caras fazem. Tem um detalhe